Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que o Senhor é o pastor que nos conduz pelo bom caminho. Nós somos conduzidos pelo bom pastor ao caminho da verdade, né? Ao caminho, né, de glórias, então, de fé, né? Que a gente possa sempre cada vez mais, né, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com Cristo. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tão comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, né, a justificativa de Pedro, né, perante a igreja, né, de haver batizado Cornélio, né, porque algumas pessoas, né, infelizmente, né, estavam, né, duvidando, né, estavam falando, né, que Pedro, né, não tinha, né, esse direito, né, de batizar Cornélio. Mas aí Pedro, né, contou para eles, né, por que ele fez isso, né? E aí, né, que ele estava fazendo isso, né, não era em nome dele, era em nome do Senhor, né? Eram sinais e prodígios, né, que os apóstolos estavam fazendo, de batizar, de fazer curas, né? Era tudo isso em nome do Senhor, né? Então, Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, né? Então, quem seria eu para me opor à ação de Deus? E aí, né, quando Pedro fala isso, né, os fiéis, né, de origem judaica, eles se acalmaram, né, e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida, ou seja, Deus dá o arrependimento a todos, né? Deus, ele acolhe a todos. A gente também tem que fazer a nossa parte e nos arrependermos de coração sincero das nossas faltas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 10, versículo 1 a 10. João capítulo 10, versículo 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugiram dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Então, um versículo, muito interessante, que chama a atenção, é João capítulo 10, versículo 2, quando Jesus diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, E não é qualquer pastor, mas o bom pastor, Aquele que dá a vida pelas ovelhas, que é Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas e nós, suas ovelhas, o conhecemos também, Então, a porta pela qual nós devemos passar, é a porta estreita, E é esta estreiteza, a porta estreita, que separa o pastor, do mercenário, as ovelhas dos cabritos, E esta estreiteza, se concretiza, é caracterizada também pelo amor que nasce da cruz. Deus deu a sua vida para salvar a humanidade, Então, é este amor que une o pastor às ovelhas, Então, que cada um de nós, batizados, vivamos essa vocação de ovelhas de Cristo, Que nós possamos segui-lo sempre, cada vez mais, Porque Ele é o bom pastor. Nós devemos segui-lo sempre, nós devemos passar pela porta estreita, que é a porta que nos leva ao caminho do bem, é a porta que nos leva até o Senhor, É a porta, que nos leva, até o nosso bom pastor, Então, que nós realmente possamos, seguir, Jesus, Ele que é o bom pastor, Ele que dá a vida pelas suas ovelhas, E que nós o conhecemos, então que nós possamos sempre segui-lo cada vez mais, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, Muito obrigada a todos, A todos que assistem, aos que curtem, aos que comentam, aos que compartilham, Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.